Ibbi-Sin foi o último rei da terceira dinastia de Ur, governando entre aproximadamente 226 a 202 antes da Era Comum, 2260 a 2200 C. Seu reinado marcou o fim do que é considerado o último grande império sumério, conhecido como o Império Neo-Sumério, que havia sido estabelecido por Ur-Nammu e consolidado por Shulgi, dois dos mais poderosos reis da dinastia. O contexto histórico, a ascensão e o apogeu de Ur. A terceira dinastia de Ur surgiu após a expulsão dos Guti, um povo montanhoso que havia dominado a região da Mesopotâmia após a queda do Império Acadiano. Ur-Nammu, fundador da dinastia, conseguiu restaurar a ordem política e religiosa, unificando a Suméria e partes da Acádia sob um sistema centralizado. Ele promoveu grandes projetos de irrigação, padronizou pesos e medidas e até codificou um dos primeiros códigos de leis conhecidos, o Código de Ur-Nammu. O auge do império ocorreu durante o reinado de Shulgi, filho de Ur-Nammu, que fortaleceu a administração burocrática, construiu templos e fortalezas e estabeleceu um sistema de escrita e registro eficiente. No entanto, após a morte de Shulgi, o império começou a enfrentar crescentes pressões internas e externas. O reinado de Ibbi-Sin e a queda de Ur. Quando Ibbi-Sin ascendeu ao trono, o império já estava enfraquecido. Ele enfrentou uma combinação de fatores que levaram ao colapso do reino. 1. Desgaste ambiental e colapso agrícola. A base econômica da Suméria dependia fortemente da agricultura irrigada. No entanto, séculos de irrigação intensa levaram à salinização do solo, tornando as terras cada vez menos férteis. A produção agrícola caiu drasticamente, o que gerou fome e instabilidade social. Além disso, a falta de alimentos enfraqueceu a capacidade do governo de sustentar seu exército e sua administração centralizada. 2. Pressão dos povos amoritas e elamitas. Do oeste, os amoritas, um povo seminômade de origem semítica, começaram a migrar para a região da Mesopotâmia, pressionando as fronteiras do império e se infiltrando nas cidades sumérias. Ao mesmo tempo, do leste, o reino de Elam, localizado no atual Irã, via a fraqueza de Ur como uma oportunidade de expandir seu poder. Taxa 3. Fragmentação interna e revoltas locais. As cidades-estado sumérias, como Lagash, Nippur e Eridu, que haviam sido unificadas sob o controle de Ur, começaram a se rebelar contra a autoridade central. Governadores locais, conhecidos como Ensi, passaram a agir de forma autônoma, recusando-se a pagar tributos e fornecendo apoio aos invasores estrangeiros. 4. A invasão elamita e a captura de Ibbi-Sin. Por volta de 202 antes da Era Comum, 2200 AEC, os elamitas lançaram uma campanha militar devastadora contra a cidade de Ur. As defesas da cidade foram incapazes de resistir e Ur foi saqueada. Ibbi-Sin foi capturado e levado como prisioneiro para a cidade de Susa, capital do reino elamita. A queda de Ur foi um evento traumático para a civilização suméria. Textos sumérios da época, como a famosa lamentação pela destruição de Ur, descrevem a cidade em ruínas, abandonada pelos deuses, com seus templos destruídos e seu povo escravizado. Consequências da queda de Ur. 1. O fim da hegemonia suméria. A terceira dinastia de Ur foi o último grande império sumério. Após sua queda, os povos de origem semítica, como os amoritas, passaram a dominar a região. 2. A ascensão da Babilônia. Poucas décadas após a queda de Ur, a cidade de Babilônia, fundada por amoritas, começou a emergir como uma nova potência na região, especialmente sob o reinado de Hammurabi, cerca de 300 anos depois. 3. A memória cultural e religiosa. A destruição de Ur ficou marcada na literatura suméria como um evento cósmico, visto como o abandono dos deuses e a punição divina. O poema Lamentação pela Destruição de Ur é uma das obras mais importantes desse período. Conclusão. A queda de Ur sob Ibbi-Sin não foi um evento isolado, mas o resultado de séculos de degradação ambiental, pressões externas e instabilidade política interna. Com sua captura pelos elamitas, encerrou-se o último grande império sumério, abrindo caminho para novas dinastias e culturas que moldariam a história da Mesopotâmia, como os babilônios e assírios. Se quiser, posso aprofundar em algum aspecto específico ou trazer mais detalhes sobre as fontes históricas. A Lamentação pela Destruição de Ur é um dos textos mais emblemáticos da literatura suméria, composto por volta de 200 antes da Era Comum, 2000 AEC, logo após a queda da terceira dinastia de Ur para os elamitas.
Trata-se de um poema elegíaco que expressa a dor e o lamento do povo sumério diante da destruição de sua cidade sagrada, Ur, e do abandono dos deuses. A obra é considerada uma das primeiras grandes expressões literárias sobre a dor coletiva, a perda cultural e o colapso de uma civilização. Contexto religioso e político. Na visão de mundo suméria, a cidade de Ur não caiu apenas por razões políticas ou militares, mas porque os deuses abandonaram a cidade. Para os sumérios, a relação entre os deuses e os seres humanos era central, e a destruição de uma cidade era vista como um castigo divino. O poema, portanto, busca entender por que os deuses permitiram que Ur fosse destruída, mesmo sendo uma cidade dedicada a Nana, deus Lua, uma das divindades mais importantes do panteão sumério. A estrutura do poema, a lamentação pela destruição de Ur, é composta em forma de elegia, um gênero poético que expressa tristeza e lamento. Ele é dividido em várias seções que retratam a fúria dos deuses contra Ur e seu povo, a desolação da cidade, cujos templos foram destruídos e cujas ruas ficaram vazias, o sofrimento do povo, que foi escravizado ou morto pelos Elamitas, o lamento da deusa Ningal, esposa de Nana, que implora aos deuses para salvar Ur, mas não é ouvida. Trechos e imagens poéticas. O poema é repleto de imagens poderosas de destruição e abandono. A cidade está em ruínas, como um homem que caiu em batalha. Suas paredes foram derrubadas, seus templos destruídos. O vento sopra sobre as ruínas e o choro das mulheres ecoa nas ruas vazias. A deusa Ningal aparece como uma figura materna, lamentando a perda de seus filhos, o povo de Ur. Eu, a mãe que deu à luz o povo de Ur, sou como uma pomba que chora pelos filhos que nunca voltarão. A perspectiva teológica. O poema reflete a ideia de que os deuses, em sua ira, decidiram virar as costas para Ur. Isso pode ter sido interpretado como um castigo divino contra o rei Ibicin e a corrupção política da época. No entanto, o poema também sugere que a destruição de Ur foi parte de um ciclo cósmico, em que as cidades sumérias eram constantemente destruídas e reconstruídas. Função social e política do poema. A lamentação não era apenas uma expressão de dor coletiva, mas também um rito religioso e político. Ela era recitada em cerimônias públicas para tentar apaziguar os deuses e buscar a reconstrução da cidade. Legado cultural. O poema influenciou profundamente a tradição literária mesopotâmica. Ele serviu de modelo para textos posteriores, como a Lamentação pela Destruição de Nippur, e até influenciou a literatura hebraica, como o Livro das Lamentações, escrito séculos depois, após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. A Lamentação pela Destruição de Ur é um dos primeiros exemplos da humanidade tentando dar sentido à dor coletiva e à ruína de uma civilização. Através da poesia, os sumérios buscaram preservar a memória de sua cidade e expressar sua esperança de que um dia os deuses retornassem e restaurassem Ur à sua antiga glória. Se quiser, posso trazer alguns trechos traduzidos ou analisar em mais detalhes algum aspecto do texto. Mário Liverani, um dos maiores historiadores da Antiguidade Oriental, em sua obra Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, dedica uma análise profunda à queda do Império de Ur, ou seja, o colapso da terceira dinastia de Ur, que ocorreu por volta de 202 antes da Era Comum, 2200. Liverani rejeita explicações simplistas que atribuem a queda de Ur apenas à invasão dos Elamitas ou à pressão dos Amoritas. Em vez disso, ele propõe uma análise estrutural que leva em conta fatores internos, econômicos, sociais e ambientais, além das pressões externas. A interpretação de Liverani, uma crise sistêmica. 1. A centralização excessiva do estado de Ur. Liverani argumenta que o modelo administrativo altamente centralizado, criado por Ur-Nammu-Ishulgi, foi um dos grandes responsáveis pelo colapso do império. O estado de Ur havia estabelecido um sistema burocrático extremamente rígido, onde os templos e a administração central controlavam diretamente a produção agrícola, a distribuição de recursos e o trabalho forçado. Isso gerou uma enorme pressão sobre as cidades-estados sumérias, que perderam sua autonomia tradicional. Com o tempo, essa centralização tornou-se insustentável, pois a administração estatal não conseguia responder às crises locais, como a fome e as revoltas regionais. 2. A crise agrícola e a salinização do solo. Liverani enfatiza que a crise ambiental foi um fator decisivo.
A Mesopotâmia era uma região altamente dependente da irrigação, mas séculos de irrigação intensiva levaram à salinização do solo, tornando as terras improdutivas. A queda da produção agrícola gerou fome, descontentamento social e migrações internas, o que enfraqueceu a base econômica do império. O papel das populações nômades, Amoritas e Martu. Outro aspecto central na análise de Liverani é a presença das tribos Amoritas, Martu em sumério, que começaram a se infiltrar nas cidades sumérias a partir das periferias. Liverani argumenta que os Amoritas não eram apenas invasores externos, mas grupos seminômades que já estavam integrados à economia de Ur, como pastores, mercadores e soldados mercenários. Com a crise interna do império, essas populações começaram a ocupar cargos administrativos locais e a tomar o controle de cidades estratégicas, como Izin e Larsa. A invasão elamita, o golpe final. Para Liverani, a invasão dos elamitas, que culminou na captura do rei Ibissim e na destruição da cidade de Ur, foi apenas o último estágio de um colapso que já estava em andamento. Os elamitas vindos do planalto iraniano aproveitaram a fraqueza interna do império e a fragmentação política causada pelas revoltas locais e pelas migrações amoritas. Conclusão de Liverani: o colapso como transformação. Para Liverani, a queda do Império de Ur não foi um evento abrupto, mas um processo de desintegração lenta e gradual que durou várias décadas. Ele interpreta a destruição de Ur como parte de um colapso sistêmico que envolveu a quebra da estrutura administrativa centralizada, a crise ambiental e agrícola, a ascensão das elites amoritas locais, a intervenção militar elamita, que foi o golpe final. Após a queda de Ur, a Mesopotâmia entrou em um período de fragmentação política, conhecido como Perírizin Larsa, onde cidades-estado como Izin, Larsa e Babilônia passaram a disputar por o controle da região. O legado da análise de Liverani. A interpretação de Liverani é fundamental para entender que a queda de Ur não foi um evento isolado, mas o resultado de dinâmicas internas, externas e externas interligadas, algo semelhante ao que ocorreu em outros impérios antigos, como o Egito e o Império Romano. Ao invés de culpar apenas os elamitas ou os amoritas, Liverani mostra que a própria estrutura do Estado neo-sumério estava condenada, pois havia criado um sistema insustentável de controle centralizado e exploração agrícola. Se quiser, posso aprofundar em trechos específicos do livro ou relacionar isso com outras análises historiográficas. No livro Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, Mário Liverani aborda a chegada dos Martumério, ou Amurru, em acádio, ao sul da Mesopotâmia, no contexto da crise da segunda urbanização de Ur. Ele descreve esse processo não como uma invasão militar repentina, mas como uma infiltração gradual de populações seminômades vindas da estepe sírio-arábica, que se intensificou no final do terceiro milênio antes da Era Comum. Liverani explica que esses grupos de pastores nômades eram inicialmente vistos pelas elites urbanas sumérias como bárbaros e incivilizados, frequentemente retratados em textos sumérios como desordeiros que ameaçavam a estabilidade das cidades. No entanto, com o tempo, muitos Martu foram se integrando à sociedade mesopotâmica, seja como mercenários, trabalhadores ou até mesmo ao ocuparem posições políticas e administrativas. Esse processo culminou com a ascensão de dinastias de origem Amurru, como a dinastia de Izin, e posteriormente a dinastia de Babilônia, fundada por Sumu-Abum e consolidada por Hammurabi. A Liverani argumenta que a crise da segunda urbanização de Ur não pode ser explicada apenas pela chegada dos Martu, mas sim por um conjunto de fatores, incluindo mudanças climáticas, declínio da produtividade agrícola e instabilidade política após a queda do Império de Ur III. A chegada dos Martu foi parte desse cenário mais amplo de transformações econômicas e sociais, marcando a transição para uma nova fase da história mesopotâmica. Mário Liverani, ao tratar da origem dos amorreus, utiliza o conceito de dimorfismo para descrever a organização socioeconômica da faixa sírio-palestina, uma ideia influenciada pelos estudos de M. Roton. Segundo essa perspectiva, a região não era rigidamente dividida entre nômades e sedentários, mas sim caracterizada por uma interação dinâmica entre esses dois modos de vida. Liverani explica que, na faixa sírio-palestina, havia tanto cidades e assentamentos agrícolas
quanto populações que praticavam o nomadismo ou o seminomadismo, dependendo das condições ambientais e das oportunidades econômicas. Em tempos de estabilidade e abundância, as populações nômades poderiam se fixar em cidades ou atuar como mercadores e intermediários comerciais. Já em tempos de crise, como secas ou instabilidade política, grupos sedentários poderiam adotar práticas pastorais e migratórias, reforçando a mobilidade social e geográfica da região. Dentro desse quadro, os amorreus surgem como um grupo sem coesão étnica rígida, mas identificado linguisticamente e culturalmente com as populações seminômades da Síria e do norte da Mesopotâmia. No final do terceiro milênio antes da Era Comum, eles começam a migrar em maior número para o sul da Mesopotâmia, aproveitando-se da crise das cidades-estados sumérias e da necessidade dessas sociedades de mão de obra e soldados. Liverani enfatiza que essa dinâmica não deve ser entendida como uma simples invasão bárbara, mas como um processo de infiltração e adaptação. Os amorreus não destruíram a civilização suméria, mas foram gradualmente assimilados, tornando-se parte essencial da sociedade mesopotâmica, chegando ao ponto de estabelecer dinastias governantes, como a de Hammurabi, na Babilônia. Dessa forma, a dimorfia da faixa sírio-palestina explica a flexibilidade e a resiliência dos amorreus na sua interação com o mundo mesopotâmico. Mário Liverani descreve a chegada dos amorreus como parte de uma transformação profunda na Mesopotâmia, não apenas no nível político e econômico, mas também no cultural e linguístico. Esse processo marcou o declínio do sumério como língua falada e a consolidação do acadiano como a principal língua escrita e administrativa da região. Os amorreus, ao se estabelecerem nas cidades mesopotâmicas, adotaram o acadiano como sua língua, mas trouxeram consigo elementos culturais próprios, contribuindo para a formação de uma nova identidade híbrida, que Liverani chama de tradição acádio-amorreia. Essa mudança linguística e cultural foi impulsionada pelo próprio contexto político da época, com a fragmentação do Império de Ur III e a ascensão de novas dinastias de origem amorreia, como as de Isin, Larsa e Babilônia. O acadiano tornou-se a língua oficial da administração e da diplomacia. O sumério, que antes era a língua da elite culta e da administração estatal, perdeu seu status de língua falada e passou a ser usado apenas em contextos religiosos e literários. Os escribas continuaram a estudá-lo como uma língua clássica, preservando mitos, hinos e textos religiosos, mas a prática cotidiana e burocrática já era dominada pelo acadiano. Esse processo pode ser comparado ao que ocorreu com o latim na Europa medieval, que deixou de ser uma língua falada para se tornar uma língua de erudição. A tradição acádio-amorreia, resultante desse período, não foi uma simples continuidade do modelo sumério, mas uma reformulação cultural. As mitologias, leis e tradições administrativas mesopotâmicas passaram a refletir elementos tanto da cultura suméria quanto das influências amorreias. Um exemplo claro dessa síntese é o Código de Hammurabi, que mantém a estrutura legal mesopotâmica, mas incorpora aspectos de governança e legitimidade real mais próximos das tradições amorreias. Liverani destaca que essa transição foi essencial para a consolidação da Mesopotâmia como um espaço político e cultural unificado, facilitando a ascensão da Babilônia como grande potência da região. A tradição acádio-amorreia não apenas preservou aspectos da cultura suméria, mas também serviu de base para o desenvolvimento posterior da cultura mesopotâmica nos períodos cassita e assírio. Sim, sua afirmação está correta. Em Antigo Oriente, Mário Liverani analisa o período de crise da segunda urbanização suméria, aproximadamente no final do terceiro milênio antes da Era Comum, e os impactos das migrações vindas do norte, especialmente das populações indo-europeias na Anatólia e no Irã. Liverani explica que esse período foi caracterizado por uma grande instabilidade política e econômica, em parte devido a deslocamentos populacionais que afetaram as regiões da Mesopotâmia, Anatólia e Irã. Ele sugere que as transformações nessas áreas não podem ser vistas isoladamente, pois estavam conectadas a um movimento mais amplo de reconfiguração política e social. Na Anatólia, o autor destaca a chegada dos povos de língua indo-europeia, como os hititas, que começaram a se estabelecer gradualmente na região.
Esse processo não foi uma invasão súbita, mas uma infiltração progressiva, onde essas populações se integraram e, eventualmente, dominaram algumas sociedades locais. O impacto disso foi significativo na reorganização política da Anatólia, com a formação de reinos hititas que emergiriam com mais força no segundo milênio antes da Era Comum. No Irã, Liverani enfatiza a presença de grupos nômades ou seminômades que se deslocavam em resposta às mudanças climáticas e à pressão populacional. Entre esses grupos, destacam-se os povos proto-iranianos, que mais tarde dariam origem aos medos e persas. Esse deslocamento afetou diretamente a Mesopotâmia Oriental, gerando instabilidade nas fronteiras do Império Acádio e influenciando as dinâmicas de poder na região. Ele também argumenta que essas migrações não devem ser interpretadas como ondas destrutivas que simplesmente colapsaram civilizações estabelecidas. Em vez disso, houve uma interação complexa entre os recém-chegados e as populações locais, resultando em transformações culturais e políticas que moldaram o Oriente Próximo nos séculos seguintes. Se quiser um aprofundamento em algum ponto específico, me avise. Por volta de 1900, antes da Era Comum, a Anatólia passava por um processo de transição marcado pela chegada e integração de populações indo-europeias, um fenômeno que Mário Liverani analisa no contexto da crise das cidades-estado locais e da reorganização política da região. Liverani enfatiza que os indo-europeus não chegaram como uma força invasora destrutiva, mas sim através de um processo gradual de infiltração e assimilação. Ele sugere que esses grupos, provavelmente falantes de uma forma arcaica da língua hitita, começaram a se estabelecer na Anatólia Central e interagir com as populações locais, que eram majoritariamente falantes de línguas urríticas e atitas. Os indo-europeus adotaram muitas práticas dos habitantes nativos, como seus sistemas administrativos e religiosos, mas também introduziram novos elementos culturais e linguísticos. Um exemplo disso foi a adoção do nome Hattusa para a futura capital do reino hitita, mesmo que os hititas falassem uma língua diferente da dos hatitas. Isso demonstra que a chegada dos indo-europeus foi um processo de fusão cultural e não de simples substituição populacional. Liverani também destaca o papel das rotas comerciais na expansão dos indo-europeus. Nessa época, a presença das colônias mercantis assírias na Anatólia, como em Kanesh, atual Q-Tepe, facilitou contatos entre diferentes grupos étnicos e permitiu que os novos grupos de origem indo-europeia se integrassem gradualmente ao cenário político e econômico local. Isso permitiu que chefes guerreiros indo-europeus estabelecessem pequenas dinastias locais, até que, por volta de 1700, antes da Era Comum, o poder hitita consolidasse um reino mais estruturado. Se quiser mais detalhes sobre um aspecto específico desse processo, posso aprofundar. Sim, Mário Liverani menciona a teoria da cultura Kurgan como uma das hipóteses para explicar a chegada dos indo-europeus à Anatólia. Essa teoria, inicialmente proposta por arqueólogos como Marija Gimbutas, sugere que os povos indo-europeus se originaram nas estepes pôntico-cáspias e se expandiram gradualmente para várias partes da Eurásia entre o quinto e o terceiro milênios antes da Era Comum. Liverani apresenta essa hipótese dentro do contexto da crise da segunda urbanização suméria, argumentando que por volta de 1900 antes da Era Comum, havia um movimento de povos indo-europeus rumo ao sul, afetando tanto a Anatólia quanto o Irã. Ele destaca que essa expansão não deve ser entendida como uma invasão militar súbita, mas sim como um processo gradual de infiltração e aculturação. A cultura Kurgan é caracterizada por práticas funerárias específicas, como os túmulos tumulares, os kurgans, o uso da domesticação do cavalo e o desenvolvimento de sociedades hierárquicas lideradas por guerreiros. Liverani sugere que essas características se encaixam na maneira como os indo-europeus chegaram à Anatólia, onde formaram aristocracias guerreiras que acabaram por se sobrepor às elites locais. Ele também menciona que a influência Kurgan pode ser percebida na difusão de certas inovações tecnológicas e culturais, como o uso mais intensivo de carruagens de guerra e armas de bronze. Esses elementos ajudaram os recém-chegados a se estabelecerem e, eventualmente, a formar estruturas políticas mais complexas, como o futuro reino hitita. Embora Liverani reconheça que a teoria Kurgan não seja a única explicação para a presença dos indo-europeus na Anatólia,
Ele a considera uma hipótese plausível dentro de um cenário mais amplo de interações entre populações nômades e sedentárias no Oriente Próximo. Se quiser mais detalhes sobre algum ponto específico dessa tese, posso aprofundar. Mário Liverani conclui que a crise das culturas urbanizadas do Bronze Antigo na Anatólia e no Oriente Próximo, ocorrida por volta de 2000 antes da Era Comum, não foi um evento isolado, mas sim parte de um processo mais amplo de transformações políticas, sociais e econômicas. Ele rejeita explicações simplistas, baseadas apenas em invasões externas, enfatizando que essa crise resultou de uma combinação de fatores internos e externos que minaram a estabilidade das cidades-estado e abriram caminho para novas formas de organização política. Entre os fatores internos, Liverani destaca a crescente desigualdade social e as tensões dentro das elites urbanas. As antigas cidades-estado, que haviam prosperado com economias centralizadas e administradas por palácios e templos, começaram a enfrentar dificuldades na gestão de recursos e no controle de populações que viviam à margem desse sistema. A rigidez dessas estruturas administrativas tornou difícil lidar com crises como mudanças climáticas, escassez de alimentos e pressões demográficas. Do ponto de vista externo, ele enfatiza a importância dos movimentos populacionais e das interações com sociedades nômades e seminômades, como os amoritas na Mesopotâmia e os indo-europeus na Anatólia. Esses grupos não apenas pressionaram as cidades-estado, mas também se integraram a elas, muitas vezes assumindo posições de poder e contribuindo para novas configurações políticas. Esse processo resultou na substituição das antigas cidades-estado por formas políticas mais flexíveis e dinâmicas, como os primeiros reinos territoriais. Na Anatólia, a crise das cidades-estado permitiu a ascensão dos hititas, que unificaram a região sob um sistema político mais centralizado, capaz de integrar as novas elites guerreiras de origem indo-europeia. Já na Mesopotâmia, os amoritas, antes considerados bárbaros pelas elites sumérias, acabaram por se tornar os governantes de novas dinastias, como a de Babilônia sob Hammurabi. Liverani, portanto, vê essa crise não apenas como um colapso, mas como um momento de transição que pavimentou o caminho para os estados mais complexos da Idade do Bronze Médio. Ele interpreta esse período como uma reestruturação das relações de poder, onde antigas hierarquias urbanas deram lugar a novos modelos de organização política, mais adaptáveis às mudanças sociais e econômicas da época. Se quiser um aprofundamento em algum ponto específico, posso explorar mais. Mário Liverani analisa a crise das culturas urbanizadas do Bronze Antigo como um processo de transição, no qual tanto os povos semitas, particularmente os amoritas, quanto os indo-europeus, desempenharam um papel fundamental na reorganização das estruturas políticas e sociais da época. Em vez de uma destruição abrupta das cidades-estado, ele enfatiza um processo de infiltração gradual e aculturação dessas populações, que acabaram por se tornar parte das novas elites governantes. Infiltração dos semitas na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os amoritas eram povos semitas nômades ou seminômades que habitavam as periferias das grandes cidades-estados sumérias e acadianas. Durante o Bronze Antigo, as elites urbanas os viam como bárbaros, incapazes de civilização, mas dependiam deles para funções essenciais, como o fornecimento de gado, produtos pastoris e trabalho mercenário. Liverani argumenta que, à medida que as cidades-estados sumérias entraram em crise por volta de 2000 antes da Era Comum, os amoritas começaram a se infiltrar politicamente, assumindo cargos administrativos e militares em cidades como Mari, Izim, Larsa e Babilônia. Essa infiltração se deu de forma pacífica em muitos casos, com líderes amoritas sendo incorporados às burocracias locais e, eventualmente, estabelecendo dinastias que se proclamavam herdeiras da tradição suméria acadiana. Esse processo culminou na ascensão de estados territoriais liderados por dinastias de origem amorita, como o Reino de Babilônia sob Hammurabi, por volta de 1800 antes da Era Comum. Em vez de destruir a civilização suméria, os amoritas adaptaram suas instituições e criaram novos modelos de governança mais flexíveis e descentralizados, substituindo o rígido sistema palaciano das antigas cidades-estado. Infiltração dos indo-europeus na Anatólia. Anatólia, o processo foi semelhante, mas envolveu grupos indo-europeus, principalmente os antecessores dos hititas.
Diferente dos amoritas que já estavam inseridos em redes comerciais e políticas da Mesopotâmia, os indo-europeus chegaram à Anatólia como populações externas, provavelmente migrando gradualmente a partir da região do Cáucaso e das estepes pôntico-cáspias. Liverani destaca que, ao contrário da visão tradicional de uma invasão súbita e violenta, os indo-europeus se infiltraram por meio do estabelecimento de aristocracias guerreiras que se integraram às elites locais. Eles adotaram muitos elementos culturais dos povos hatitas e hurritas, como práticas religiosas e administrativas, mas também introduziram novas estruturas políticas e militares, como o uso de carruagens e um modelo de governança mais hierárquico. Com o tempo, chefes guerreiros indo-europeus começaram a formar dinastias locais, muitas das quais acabaram por consolidar reinos mais estruturados. Esse processo levou à formação do Reino Hitita por volta de 1700 antes da Era Comum, quando os descendentes dessas elites tomaram o controle de Hattusa e estabeleceram um império que combinava elementos culturais tanto dos habitantes nativos da Anatólia quanto dos recém-chegados indo-europeus. Conclusão de Liverani sobre esse processo. Liverani conclui que a infiltração dos amoritas e dos indo-europeus não representou o fim da civilização urbana, mas sim uma reconfiguração do poder político. Enquanto os amoritas ajudaram a transformar as cidades-estados sumérias em reinos territoriais na Mesopotâmia, os indo-europeus participaram da construção de novas estruturas políticas na Anatólia. Ambos os grupos foram assimilados às culturas locais, mas também trouxeram inovações, como novas estratégias militares e modelos de governança mais descentralizados. Se quiser mais detalhes sobre algum desses processos, posso aprofundar.